Olá a todos e todas! Hoje vamos fazer um videozinho aqui, como prometido, sobre a minha dissertação de mestrado. Eu estava aqui pensando, o que poderia falar aí nos dias que não tem live, e eu resolvi, entre vários assuntos, falar sobre a minha dissertação de mestrado, já que este é um canal de ciência e cultura e que visa a divulgar vários teóricos, várias pessoas que trabalham com ciência e cultura, eu pensei em começar a falar um pouquinho de onde eu vim. Então, eu como biólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná, também defendi um mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná, através dessa dissertação aqui, que é a minha pequena dissertação, certo? Com 220 páginas, onde eu trabalho aqui o título Um estudo sobre a argumentação no RPG nas aulas de biologia. E nessa dissertação eu basicamente apliquei jogos de RPG em turmas de biologia, tanto do ensino médio quanto no ensino superior, para comparar o desenvolvimento argumentativo desses alunos, se havia diferenças no desenvolvimento argumentativo, se acontecia o desenvolvimento argumentativo desses alunos e também se o RPG realmente desenvolvia a argumentação nos alunos, utilizando aí jogos de RPG que eu mesmo criei. Então, esse vídeo eu acho que ele não vai ficar muito longo, eu acho que 10 minutos ele vai correr, então dependendo eu vou fazer 2 vídeos, tá? Então vai depender aí do assunto, se ele vai ser grande ou não, Então vamos parar de enrolar e vamos para a vinheta. Então, para fazer a minha dissertação, após muito pensar sobre isso, inclusive na própria graduação eu trabalhei também com RPG, mas com o desenvolvimento de jogos para a educação infantil, eu desenvolvi um joguinho que infelizmente se perdeu no tempo, não era uma época que a internet era tão desenvolvida, a minha monografia ela ficou num e-mail que se perdeu ao longo do tempo, então eu não tenho mais cópia dela aqui. Talvez eu tenha uma cópia impressa no meio das minhas coisas aí, tem muita coisa encaixotada aqui que eu não uso mais, mas se eu um dia achar, eu faço um vídeo falando um pouquinho da minha graduação, desse meu TCC, dessa minha monografia, que foi com desenvolvimento de jogos para crianças na educação infantil, que eu chamei de A Turma da Bahia de Antonino. Era um jogo meio card game, meio RPG, que eu desenvolvi para crianças. E nesse tempo eu comecei a trabalhar um pouquinho com RPG, trabalhei em vários projetos de RPG, que também um dia, quem sabe, eu convide o pessoal da época do projeto Licenciar, que a gente desenvolveu sobre RPG com vários jogos. Em um desses jogos, eu utilizei as suas regras, a gente desenvolveu um sistema de regras de RPG para desenvolver esses jogos, e eu utilizei esse sistema de RPG para fazer a minha dissertação, então para aplicar o jogo. Então eu criei todo um enredo, toda uma narrativa para esse jogo. Entretanto, o meu objeto de pesquisa mesmo era o desenvolvimento da argumentação científica, E a argumentação científica é basicamente o desenvolvimento de habilidades
que permitam com que a pessoa, a partir do que ela sabe, né, a partir dos conhecimentos teóricos, da base teórica, do conhecimento que ela tem, ela consiga desenvolver um argumento, né, para convencer o outro. E nesse sentido, eu utilizei 4 teóricos, né, para falar um pouquinho da história da argumentação, e apenas um deles eu utilizei para a dissertação, para fazer as análises dos argumentos dos alunos. Bom, mas antes, né, eu fiz um retrocesso histórico, né, uma captura histórica para saber, né, da onde vem a argumentação, quais são as principais teorias da argumentação. E nesse caso, né, eu comecei a falar na minha dissertação sobre Aristóteles, né? Então, eu tenho aqui esse volume, que é o Órgano, e ele tem várias das obras do Aristóteles, e eu utilizei aí o que eles chamam de analíticos anteriores, né? Onde nos analíticos anteriores, o Aristóteles ele desenvolve, né, a sua teoria da argumentação, que é baseada nas chamadas premissas aristotélicas, né? São 3 premissas, e nessas 3 premissas você tem uma premissa maior, em que você tem um conhecimento universal, né? Uma frase universal. Depois você tem uma premissa menor, né? Que é a questão particular do que você está analisando, né? E no final a conclusão, que junta a premissa maior com a premissa menor, né? Nós temos aí um caso muito interessante, né, do próprio exemplo que é dado no livro do Aristóteles. A minha dissertação, eu dividi ela em 3 partes, né? A primeira parte, né, o primeiro capítulo, ele vai falar das teorias da argumentação, né? E aí eu coloco, né, primeiro o Aristóteles, depois eu vou falar de Tumin, depois eu vou falar de Perelman e Obrecht de Teca, e depois eu vou falar de Van Imeren, né, que são os meus teóricos utilizados. No segundo capítulo, eu vou trabalhar a questão dos jogos de RPG, né? Iniciando com uma compreensão histórica sobre o que é o jogo na cultura humana, o que é o jogo no ensino de ciências, né? O que é o RPG, como ele surgiu, os tipos de RPG e como essa atividade está inserida na nossa sociedade como elemento da cultura de massas, né? Ele é um produto da indústria cultural de massas. Então, no final desse capítulo, eu trabalho então juntando tudo, né? O que é o RPG no ensino de ciências, em particular no ensino de biologia. E no terceiro capítulo, né, eu vou abordar a pesquisa, né, tendo ela um cunho qualitativo, né, onde eu junto todos esses conteúdos e estabeleço a minha metodologia. E nesse sentido, né, eu vou trabalhar um pouquinho dessa metodologia, provavelmente numa segunda parte desse vídeo aqui, porque ela é longa, ela é extensa, e eu gostaria daí de trabalhar mais detalhadamente a teoria da pragmalética, né, do Van Imeren e do Rothendorst. Então, no meu primeiro capítulo, que vai falar de argumentação, eu vou trazer, né, 4 grandes pensadores da área da argumentação na época que eu fiz a minha dissertação, que foi, né, defendida em 2010 lá na Universidade Federal do Paraná. E nesse caso eu começo então a falar do Aristóteles. Dentre os livros de Aristóteles, né, nós vamos ter aí o Órgano, né, que foi o livro aqui que eu mostrei para vocês, né? E ele também é chamado de Analítica, né? E é um compilado de textos do Aristóteles, feito pelos bizantinos, né? E que em grego órgão significa instrumento, veículo, ferramenta, propedêutica, né?
das ciências. Então ele vai tratar da lógica, do pensamento correto e científico da época, né? E no órgão nós vamos ter 6 tratados, né? Categorias da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas. E eu utilizei para a minha dissertação de mestrado, né, os analíticos anteriores. E dentro dos analíticos anteriores, no livro 1, né, o Aristóteles ele vai trabalhar o que ele chama de silogismos, né? O que são os silogismos? São afirmações ou conclusões, os quais são seguidos por uma ou duas premissas iniciais, né? Então você vai ter a premissa maior, né, que é a universal, e a premissa menor ou particular. E aí nós temos um exemplo, né, que é descrito, né, por vários autores, né, como uma das clássicas do Aristóteles. Na premissa maior, que ela é universal, ela afirma que todos os humanos são mortais, né? Então é uma afirmação, todos os humanos são mortais. E aí parte para a premissa menor, que é o exemplo particular, né? Então vai falar ali que todos os gregos são humanos. Então, como conclusão, né? A conclusão, né? Depois dessas premissas, todos os gregos são mortais, né? Porque se todos os gregos são humanos e todos os humanos são mortais, então todos os gregos são mortais. O próximo autor que eu trabalhei, né, para poder dar essa contextualização da argumentação, é um dos autores mais influentes da área, né? Apesar de hoje haver várias críticas em relação ao seu modelo, né, eu trago aqui para vocês o uso do argumento, né, que é o livro principal da obra de Stephen Toomey, que era um britânico que viveu, né, na primeira metade do século XX e que também trabalhou nos esforços de guerra para a decodificação daquela parte secreta ali, né, das mensagens dos alemães, né? Então ele foi um dos intelectuais que ajudou aí, né, a tentar decodificar os códigos secretos alemães. Então o uso do argumento, né, do Stephen Toomey, ela é uma das obras mais referenciadas dentro da área da argumentação, porque ela basicamente pegou a obra do Aristóteles, a grosso modo, né, não me critiquem aí, mas ele pegou e deu uma cara melhor, né, para os silogismos aristotélicos. Então, neste caso, nós vamos ter aí, dentro da obra de Toomey, né, algumas questões importantes, né, sabendo que é um livro que nunca deixou de ser impresso, né? Influencia e continua influenciando pesquisadores, né, em várias áreas, né, da comunicação, da filosofia da linguagem, né, e também baseia muito, né, o que hoje a gente tem sobre inteligência artificial, psicologia cognitiva, né, e na área do direito e da medicina, né? Stephen Toomey ele é muito estudado na argumentação, justamente, né, porque em direito você tem alguns conteúdos, alguns conhecimentos de base filosófica que são baseadas em Toomey e também no Perelman, que é o próximo que eu vou falar. E o Toomey, né, basicamente, ele sofreu, né, críticas e releituras dentro da sua obra, né? E nós podemos aí observar algumas coisas importantes sobre isso. A primeira crítica, né, ao Toomey é que, né, o seu modelo ele é muito estático, ele não permite você fazer uma análise mais aprofundada de determinados argumentos, né, porque ele é mais textual, né? Então outros modelos de argumentação já vão nos mandar aí para o gestual, para a expressão facial, né, o comportamento da pessoa, a entonação da voz, né, e o Toomey
né, nesse sentido, ele peca bastante. Mas, né, nós devemos reconhecer o Tübingen como um dos grandes teóricos que possibilitou com que nós tivéssemos todas as outras teorias referentes à argumentação. Então, né, falando um pouco do modelo Tübingen, nós podemos observar, né, que esse modelo, como eu vou colocar um pouquinho aqui na tela, né, ele vai se dividir, né, em algumas partes. Né? A primeira parte, né, se você pegar as premissas aristotélicas, né, as proposições aristotélicas de premissa maior, premissa menor, portanto conclusão, no modelo do Tübingen ele destrincha, né, e diz que as premissas elas vêm dos dados. Esses dados devem ter garantias, né? E essas garantias, né, são dadas, sustentadas por apoios que são as bases teóricas, né? E no final, tendo tudo isso contemplado, você vai ter a conclusão. A não ser que falhas nos dados, nas bases teóricas e nas garantias possam fazer surgir uma refutação, né, que destrói aquele argumento. E essa refutação se torna um novo dado, que vai ter bases teóricas melhores, né, vai ter garantias melhores e vão gerar uma nova conclusão, né, que, se for boa, vai se manter. Se não, novamente, nós vamos ter aí a refutação, né, desse argumento. Então, basicamente, isso nós temos dentro da teoria do Tübingen, né? E como eu falei, para esse vídeo não ficar longo, eu não vou me adentrar tanto na teoria, ok? O próximo teórico da nossa lista é o Cain Perelman, né? O Cain Perelman, ele publicou esta obra, né, A Nova Retórica, juntamente com uma outra pesquisadora chamada Lucy Obrecht-Teka. Infelizmente, a gente não tem quase nada sobre a Lucy, né, o que mostra um pouquinho, né, da questão da desigualdade de gênero dentro da ciência. Quase não se tem nada da vida dessa pesquisadora, entretanto, ela passou aí boa parte dos seus anos, juntamente com o Perelman, né, trabalhando nessa obra aqui, que é a Nova Retórica. E a Nova Retórica é o nome, né, que o Cain Perelman dá para o seu tratado da argumentação. Dentro dessa obra, nós vamos ter algumas coisas importantes, né, de que, primeiro a gente tem que contextualizar historicamente o Perelman, né? O Perelman, né, ele publica a sua obra mais ou menos na mesma época que o Tübingen publica a obra dele. E o Perelman, ele é polonês, um judeu polonês que teve que fugir na Segunda Guerra para a Bélgica, né? E na Bélgica conheceu a Lucy Obrecht-Teka, certo? E lançaram essa obra, A Nova Retórica, né, em 1958. E depois republicada, né, em inglês como Tratado da Argumentação. E nesse caso, né, esse tratado ele vai fazer uma ruptura com a concepção de razão e de raciocínio vinda do Descartes, né? E nesse caso, essa ruptura ela se deu a partir de conversas que Perelman tinha com o seu grande amigo, grande confidente Gaston Bachelard, né? Para quem é da área de filosofia da ciência vai lembrar do Gaston Bachelard. Se vocês quiserem que a gente fale do Bachelard, né, das rupturas epistemológicas do Bachelard, né, deixa aí nos comentários, né? Inclusive, né, se inscreva no canal, né, ative o sininho para notificações e todas essas coisas aí que o pessoal fala no YouTube, né? E deixa aí, né, o seu curtir ou não curtir, né? Esteja aí convidado a ver também os vídeos e as lives que nós fazemos. E
voltando, né, a ruptura, né, que o Perelman ele faz, né, desses conceitos cartesianos, faz com que a argumentação, né, ela seja como uma lógica que transpassa o formal. Porque até o momento a argumentação ela é tida dentro da lógica formal. E no caso do Perelman, ele começa a extravasar isso para uma lógica informal, né? Uma das frases importantes aí, né, sobre o Perelman, né, diz que não se deve deliberar quando a solução é necessária e não se argumenta contra a evidência, né? Porque antes, né, a partir do Aristóteles, um pouquinho com Tume e outros teóricos que vão aparecendo também no Império Romano, né, na Idade Média, eu trabalhei vários outros, né, historicamente na minha dissertação, foi um dos maiores capítulos dentro da minha dissertação, foi essa de argumentação, porque eu resolvi pegar quase todo mundo que era importante, né, de vários povos para falar. Entretanto, né, até esse momento, né, a argumentação ela era tida apenas como uma forma de você persuadir as pessoas. E essa persuasão ela vai ser falada pelo Perelman, que vejam só na frase que ele coloca, né, sobre para que o discurso não tenha descrédito, ou seja, né, se você observa, né, que você tem um orador, né, o orador é quem vai dar o argumento. Para o Perelman, ele divide, né, as partes que vão receber esse argumento e que vão emitir como orador, né, e auditório, né? O orador é aquele que vai construir seu argumento para esse auditório. Então, para o Perelman, né, esse auditório ele só vai ser convencido, né, ou vai ser persuadido, né, se você entender o contexto histórico, social, pessoal desse auditório. Então, né, para você fazer isso, você vai presumir como é seu auditório. E aí, Perelman chama isso de auditório presumido. Essa imagem que o orador vai ter do auditório, ela pode ser inadequada, né? E ele fala o seguinte, né? Uma imagem inadequada do auditório, resultante da ignorância ou de um concurso imprevisto de circunstâncias, podem ter as mais desagradáveis consequências, justamente para que o discurso não caia no descrédito ou seja facilmente refutado, você tem que entender o teu auditório. E aí ele fala também o seguinte na página 31. Propomos-nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um auditório particular e chamar convincente aquela que deveria obter a adesão de todo ser racional. O matiz é bastante delicado e dependente essencialmente da ideia que o orador faz da encarnação da razão. Cada homem crê num conjunto de fatos, de verdades, que todo homem, entre aspas, normal, fecha aspas, deve, segundo ele, aceitar porque são válidos para todo ser racional. Então, para o Perelman, a persuasão ela clama pela emotividade e direciona o auditório a aderir irracionalmente a um determinado argumento. Então, a persuasão ela vai estar aí, né, para clamar pelas emoções. Enquanto, se você quer convencer o seu auditório, você deve, né, utilizar-se de forma racional para pensar, para fazer o seu auditório ser convencido
E tudo isso vai encontrar forças no que Perelman chama de auditório universal, né? Então, o auditório universal, né, ele deve ser uma coisa que o orador deve pensar para conseguir a adesão do seu auditório dentro do seu argumento, né? E aí, Perelman sugere que você adapte, né, o tipo de auditório para o qual se discursa, né? E ele diz, né, que é importante para o orador que ele considere o parecer de que ele se dirige para que se construa sua argumentação, pois ao auditório que cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores, né? Então o Perelman ele vai trabalhando todos esses conceitos, tem muito mais coisa sobre o Perelman. Eu acho que do meu capítulo de argumentação, a parte do subcapítulo do Perelman é enorme, porque as consequências da sua obra hoje perpassam muito sobre o que a gente entende de argumentação. A nossa próxima obra, e a última, e a que eu utilizei para fazer a análise, né, dos discursos argumentativos, foi esta obra, que é uma teoria sistemática da argumentação. E aí, uma aproximação pragmadialética dos holandeses, né, Frans van Emeren, ou Frans van Imeren, e Rob Rotendorst, né, escrito Grotendorst, mas fala Rotendorst, certo? Então, essa obra e mais outras obras que eu utilizei, mas só colocando como exemplo, né, esse livro que foi o que me fez criar realmente o método de análise, né, das gravações que eu fiz com os alunos, né? Então esse aqui é um dos livros. Infelizmente não tem em português, até onde eu sei, tá? Não foi um autor tão utilizado aqui no Brasil. O pessoal aqui no Brasil utiliza mais Perelman e Toome, né? O Perelman, inclusive, ele é um dos filósofos do direito mais utilizados aí, né, pelo pessoal do curso de direito. Às vezes o pessoal, né, os advogados pensam, mas eu nunca vi Perelman. Provavelmente você viu, mas não com o nome do Perelman, né? E eu utilizo aí, então, a obra de Frans van Emeren e de Rotendorst, né? Emeren está vivo ainda, né? Entretanto, o Rotendorst morreu aí no ano de 2000, tá? Inclusive, né, uma curiosidade é que quando eu comecei minha dissertação em 2008, né, o Toome tinha morrido bem no dia que eu fui fazer a apresentação sobre quem era Toome. Foi muito estranho aquele dia, né? Então, essa obra, né, a Systematic Theory of Argumentation, desculpem meu inglês, né, foi a obra que em 2004, né, inaugurou a pragmadialética, né? E o que é a pragmadialética? É uma teoria que discute a argumentação como uma atividade discursiva, aproximando a visão lógica, que entende o argumento como produto, com a visão comunicativa da argumentação, e ela enxerga esse produto como um processo também, né? Então a argumentação, sob esse ponto de vista, é um ato complexo de fala, faz parte da linguagem natural e tem objetivos comunicativos específicos e possui caráter dialético e pragmadialético, né? E aí, Van Emeren, juntamente com o outro autor, né, Ruth Losser, eles falam que a teoria deles tem base, né, em dois teóricos. Um, né, é dentro da inspiração analítica e condizente com racionalismo crítico, que é o famoso filósofo da ciência Karl Popper, e também com outros autores como Hans Albert, Annie Ness, né, que são teóricos da dialética, né, da lógica formal dialética,
né, assentada aí em obras como de Charles Hamblin, Paul Lorenzen e outros autores aí da dialética, né? Nesse caso, então, a teoria pragmalética da argumentação, ela foi criada a partir de 4 princípios metateóricos. Então, o primeiro princípio é a da funcionalização, né? E o que é a funcionalização? É o tratamento de toda atividade linguística como um ato possuidor de uma finalidade, né? Então, a atividade da língua tem uma finalidade, certo? O segundo processo é a da externalização, né? Que é o compromisso público entalhado pelo desempenho de certas atividades da linguagem. Então você vai externalizar, né, a sua fala, o seu argumento. O terceiro é a socialização, né? Que é como nós relacionamos esse compromisso com a interação que ocorre com o outro e com as atividades linguísticas, né, em questão. Então você socializa essa tua ideia. E a próxima e última é a dialetificação, né, em que nós vamos tentar aí considerar que as atividades da língua são partes de tentativas em resolver diferenças de opinião de acordo com normas críticas provindas da racionalidade, né? E apenas para Van Emeren, né? E apenas acontece se esses princípios forem adotados como linhas metodológicas, né? E nesse caso, a teoria da argumentação ela vai ser desenvolvida, né, como uma estrutura apropriada para análise e avaliação dos discursos e textos argumentativos. E aí, né, Van Emeren e Grothendorst vão colocar que o debate argumentativo se dá na interação entre um protagonista e um antagonista, né? Ou seja, vai haver uma disputa de ideias, né? Então, o que vai acontecer é que tanto o protagonista quanto o antagonista, que quem está recebendo aquele argumento, vão tentar convencer ou persuadir o seu opositor, entre aspas, né, sobre o seu ponto de vista, né? E essa defesa, segundo Van Emeren e Grothendorst, vai obedecer a uma série de regras que foram definidas por esses autores, né? Então, e quem são esses autores? Não é o Van Emeren, né? É os autores dos argumentos, né? Então, dentro das regras, né, do modelo de discussão crítica que você possa incorporar e que ambos aceitem as regras, você vai ter aí uma série de argumentos que vão ser proveitosos e vão ser profícuos, né? Então, justamente, Van Emeren e Grothendorst, eles têm vários textos falando das falácias, né? As falácias são aqueles argumentos que parecem verdadeiros, mas eles não são, né? Alguma coisa falha dentro do argumento que, apesar de às vezes ele utilizar de informações corretas, o raciocínio lógico por trás está errado. E aí eles vão falando, né, que toda essa parte de regras, ela vai se dar do compromisso dos dois lados em desenvolver um argumento, né? E essa série de regras também, elas podem ser desenvolvidas pragmaticamente, né? Que eu vou falar em um outro vídeo, né? Quais são essas regras, porque senão vai ficar muito longo aqui essa parte de argumentação. E dentro desses estágios, né? Você vai ter aí uma série de fases que o argumento vai passar, né? A fase de confronto, fase de abertura, fase de argumento, fase de conclusão, onde Van Emeren, Grothendorst, Holtloser e todo mundo aí da área da pragmadialética
vai dizer, né, quais são os passos bonitinhos de como você chegar num argumento conciso, coerente, né, dentro do que também estabelece Perelman. Então, neste caso, vamos deixar isso para uma outra hora. Então, é isso. Vamos terminando por aqui essa primeira parte do vídeo. Nos próximos dias a gente vai estar publicando a segunda parte, onde falaremos de jogos de RPG, né? E também trataremos de uma revisão histórica sobre esses jogos, né? E também sobre todos os outros jogos, né? O vídeo já ficou bem grande, né? Eu estou achando que eu estou ficando meio pirula, né? Falando demais, às vezes de forma um pouquinho prolixa, e espero vê-los aí mais para frente. Se vocês tiverem alguma ideia, quiserem que eu especifique algum livro, algum teórico aí utilizado na dissertação dessa parte de argumentação, coloca aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo aí especial sobre esse teórico, né? Como que eu trabalhei com ele e como o pessoal tem trabalhado aí nesse sentido, ok? Então, obrigado aí pela presença de todos e até mais.